Fala pessoal, tudo certo? Hoje eu vou falar do assunto polêmico aqui. Talvez seja o assunto mais polêmico da terraplenagem, seja esse assunto aqui, que é as posições das alavancas da retroescavadeira, o padrão que ela usa, né? Por exemplo, a escavadeira hidráulica, todas as escavadeiras hidráulicas de todos os fabricantes do mundo inteiro vem como padrão de fábrica a lança, né? Subir e descer a lança, essa parte aqui, ó, nesta mão, na mão direita do operador. E o braço de escavação fica na mão esquerda. Isso aqui é o padrão escavadeira. E algumas retroescavadeiras usam o contrário, né? Põe a lança nesta mão e o braço nesta mão aqui. Se você for só escavar no chão firme, aí, fazer buraco no chão de qualquer jeito, não tem problema nenhum, o cara acaba acostumando. Não faz muita diferença. Por que foi criado assim? Não se tem muita certeza, não tem uma história muito bem definida, mas o que dizem é que as retroescavadeiras, quando foram criadas com várias alavancas. Uma alavanca para cada ação aqui, né? Por exemplo, uma alavanca para a lança, uma alavanca para o braço, outra para o giro, outra para a caçamba. E aí, poxa, 4 alavancas ali era muito difícil. Tem um padrão que eu acho que hoje em dia a Case usa, né? Que é com pedal, tem um pedalzinho parecido com esse aqui, ó. Nesta máquina, esse pedal é para o extensível, mas a Retro Case, ela tem um pedal assim que é para o giro, né? Um de cada lado. O operador ele aperta o giro aqui. E funciona bem também em algumas condições, mas em outras não é tão bom. Por exemplo, se você for trabalhar em um local inclinado, ele dificulta bastante. Então, o patrono lá da JCB, que foi o cara que fez a primeira retroescavadeira do mundo, ele não gostava daquelas 4 alavancas, queria facilitar e acabou inventando o joystick assim, né, de 2 alavancas. Então essa máquina aqui, ela desce, ela trabalha nesse sentido aqui, ó, entendeu? É sentido de cruz, né? Vai para lá e para cá e para um lado e para o outro. Então cada comando desse aqui tem uma função, depois eu vou mostrar para vocês. Só que como ninguém sabia trabalhar com retroescavadeira direita naquele tempo, na época que foi inventada, a primeira que veio na cabeça dele foi colocar a lança aqui com giro e aqui a caçamba com braço. Ninguém sabia trabalhar, então aceitaram de boa, fizeram isso, tá bom. E ficou assim um bom tempo. Só que com o passar dos anos, os operadores foram entendendo que aquele sistema era mais complicado para fazer determinados serviços com a máquina. Por exemplo, se você vai trabalhar num brejo de verdade, né, um brejo fundo, ou se você vai trabalhar com a máquina no local inclinado, se você tiver o conjunto de giro e lança, fica mais difícil de operar do que se você tiver o conjunto de braço e giro aqui na mesma alavanca. Principalmente se a máquina estiver em condição de terreno inclinado ou no brejo, tá? Depois eu vou mostrar para você na sequência do vídeo aqui. Então, aí, puxa, aí cada um queria fazer de um jeito, né? Acabou virando uma bagunça. E a indústria, ela tem regulações, né? Ela tem normas a serem cumpridas. E aí os dois principais reguladores que tem, duas organizações, que são a SAI e a ISO, eles resolveram normatizar isso aí. Poxa, vamos fazer então de um jeito só. De um jeito só não dá porque já tem gente acostumada de um jeito, tem outra pessoa que é acostumada de outro jeito, e aí como é que a gente vai fazer? Então vamos fazer 2 jeitos. Então cada um escolheu um, né? Isso aí é uma história assim, bem simples dos fatos que ocorreram, né? E aí o que aconteceu? A ISO, a organização do ISO lá, os caras definiram que melhor para eles seria que a lança ficasse nesta mão aqui, tá? Então assim, quando você empurra isso aqui, a lança desce, essa parte aqui, ó. Quando você puxa para cá, a lança sobe. Eu vou mostrar depois aí na prática. E a SAI determinou que para eles era melhor que a lança fosse nesta mão aqui. E aí ficou assim. Então o sistema ISO, a lança da máquina é na mão direita, essa mão aqui, tanto para retroescavadeira quanto para escavadeira hidráulica. E o sistema SAI, que alguns fabricantes utilizam, a lança fica nesta mão aqui, tá? Então só para contextualizar, eu vou acionar a máquina aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó. Então aqui, ó, conforme eu mostrei, ó, lança da mão direita, empurra para lá, a lança desce, ó. Bom, puxa para cá, a lança sobe. Se eu colocar a alavanca para minha direita aqui, ó, a caçamba abre, ó. Tá vendo a caçamba lá? Tá abrindo. Se eu colocar para a esquerda, a caçamba vai fechar. E
esta mão aqui, ó, vê que são independentes, né? Esta mão aqui, se eu empurrar ela para lá, minha mão esquerda empurrar ela para lá, a caçamba se afasta de mim, ou seja, o braço vai estender, né? E se eu trouxer ela para cá, a caçamba se aproxima de mim, ou seja, o braço vai recolher e eu vou escavar, né? O movimento de escavação. E se eu girar essa alavanca aqui para minha esquerda, ó, a lança vai girar para cá, ó. E se eu girar para minha direita, a lança vai girar para a direita, entendeu? Então, a diferença do sistema SAI, ISO para o sistema SAI é que inverte a posição de braço e lança. Então, se no sistema SAI, se eu quiser baixar a lança, eu tenho que empurrar esta alavanca aqui, ó, com a mão esquerda. E se eu quiser esticar o braço, eu tenho que ser com essa mão aqui, mão direita, lá, ó, entendeu? Então, esse sistema ISO aqui, ele se mostrou muito mais eficiente para determinados tipos de trabalho. Por exemplo, eu já falei que é em local inclinado ou então em brejo, tá? Porque em brejo, se você for empurrar a máquina, você não precisa usar o cotovelo, né? Na maior parte dos casos, você usa só uma mão. Porque o sistema aqui, ó, o conjunto de giro e braço, ele precisa ser na mesma mão. É muito melhor que seja assim. Quer ver? Ó, deixa eu pegar a máquina um pouquinho aqui, ó. Então, ó, em escavação normal, não tem problema nenhum, ela funciona bem, entendeu? Ela fica, você consegue escavar aí, ó, com tranquilidade, sem nenhum, só escavar não tem problema nenhum, você pode inverter aqui tranquilamente. Agora, a partir do momento que você vai empurrar a máquina para frente, começa a ser o problema, entendeu? Então, ó, ela dá agilidade, essa máquina Caterpillar era muito ágil, né? Então, ó, eu consigo trabalhar com ela com baixíssima rotação aqui, ó, a máquina com muita agilidade, ó. Consigo fazer qualquer movimento com extrema precisão aqui, sem impactos, ó. Uma operação, ela proporciona ao operador uma operação bastante suave e com muita precisão, entendeu? E a vantagem que ela tem, além de muitas outras, né? Ela se assemelha à escavadeira, né? Então a mesma coisa que você faz com isso aqui na reto, você faz com a escavadeira hidráulica, tá? E agora eu vou mostrar para vocês ali embaixo, vou mudar a máquina de lugar, e vou mostrar para vocês como que faz para empurrar a máquina em local inclinado, utilizando apenas uma mão, que é além, que é a segunda vantagem que eu acho do sistema ISO. A primeira é porque é igual a escavadeira, você consegue trabalhar com as duas máquinas sem ter problema nenhum. E a segunda vantagem que eu acho é que você, trabalhando em local inclinado, você usa apenas uma mão só para empurrar a máquina para frente, utilizando um conjunto de caçamba dianteira e lança, entendeu? Vamos ali embaixo então, que eu vou mostrar para vocês. Então, pessoal, eu coloquei a máquina aqui no local um pouco inclinado, só para demonstrar para vocês uma das operações que uma reta escavadeira pode ter que fazer, que é subir no local inclinado, né? As outras são brejo, tem um monte de outras coisas que o sistema ISO ele funciona melhor. Só que eu não vou enfiar uma máquina dessa num brejo só para mostrar isso aqui, né? Não tem nenhum, se tivesse algum serviço para fazer, ok, mas não tem nenhum serviço por enquanto, então não vou fazer só por causa do vídeo. Mas eu coloquei ela no local inclinado aqui e eu vou mostrar para vocês como que muda a máquina para frente utilizando o conjunto de lança e caçamba dianteira. Com esse sistema aqui vocês vão ver que é muito mais fácil, porque eu consigo mudar ela com a mão só aqui, ó, só com a mão direita na alavanca da esquerda aqui. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha? Deixa eu ligar aqui, ó. Tudo certo, vamos lá, quer ver, ó? Eu vou posicionar a caçamba no chão ali, vou narrando o que está acontecendo. Deixa eu colocar a caçamba estabilizador no chão. Então assim, ó, a máquina está inclinada para minha esquerda, então eu vou levantar a máquina e deixar ela nivelada. Eu nunca posso empurrar ela para frente com a máquina inclinada. Então o lado que ela estiver mais baixo é o lado que eu vou colocar a lança. Esse lado aqui está inclinado para a esquerda, coloco a lança para o lado esquerdo. E a caçamba dianteira, ó, eu vou posicionar ela a 45 graus para eu puxar a máquina para frente. Tá? Digamos que aqui fosse um lugar muito mole que eu não conseguia ir na tração, no pneu, né? Então eu vou empurrar a máquina para frente, ó. Então, ao mesmo tempo que eu vou esticar o braço, eu vou girar ele pro centro da máquina aqui para empurrar a máquina para frente. E, ao mesmo tempo também, eu vou utilizar aqui, ó, a caçamba dianteira para puxar a máquina para frente. Vocês vão ver que eu vou fazer isso só com a mão aqui, ó. Não preciso usar essa.
entendeu? Então, ó, giro, estico e puxo a caçamba, quer ver, ó? Olha que facilidade. Aí agora, ao mesmo tempo que eu posiciono a caçamba lá de novo para puxar a máquina, continuar puxando a máquina para frente, eu baixo a lança aqui, entendeu? A máquina consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque a Caterpillar ela tem uma bomba de fluxo variável, né? Ela tem muita vazão de bomba, então ela consegue fazer todos os movimentos ao mesmo tempo. Agora de novo, ó, posicionei a máquina, posicionei a lança, vou puxar de novo, ó. Giro, estico e puxo para frente. E vocês estão vendo o movimento lá na outra câmera, a máquina está indo só para frente. Agora aqui de novo, ó. Vou posicionar a caçamba dianteira, ó. Aproveito e levanto a traseira de novo, ó, mais uma vez. Agora como a lança já está chegando no fim, eu dou uma empurradinha com o cotovelo aqui, ó, porque o curso da lança está chegando no fim, né? Mas se eu quisesse colocar a caçamba de novo aqui para próximo, ó, estabilizei a máquina, trago a caçamba de novo para cá, ó, coloco aqui mais ou menos 60 graus, levanto a traseira da máquina, reposiciono a caçamba dianteira, tiro o meu estabilizador aqui, ó, e vou jogar a máquina para frente de novo utilizando somente uma das mãos, e a outra vai ficar aqui na caçamba dianteira, ó. Olha só, fácil, né? Vamos de novo, mais uma vez, ó. Reposiciona lá, gira, estica, vira a caçamba. Então aqui, ó, eu consigo fazer esse movimento com total tranquilidade. Se fosse numa máquina sistema SAI, eu teria que obrigatoriamente, para esticar o braço e girar ao mesmo tempo, eu teria que usar o cotovelo aqui o tempo todo, entendeu? Essa é a dificuldade que a retro que o sistema SAI tem. Sem contar que no brejo também é muito prejudicial, né? E aí tem outra questão, ó. Por exemplo, deixa eu estabilizar a máquina de novo aqui. Quando você vai fazer uma vala, eu vejo os colegas fazendo vala aí, ó, eles fazem a vala aqui, né? Faz a vala, digamos, estou simulando fazendo uma vala aqui. Aí eles põem a terrinha para cá. E depois eles vão mudar a máquina, eles põem a caçamba dentro da vala. Dentro da vala. Não pode colocar dentro da vala, gente. Você tem que colocar a caçamba na lateral da vala. Sempre. Sempre que for possível, digamos assim, né? Então, nesse caso aqui, ó, eu colocaria a caçamba para cá, ó. Na lateral. Estabilizo a máquina, subo lá e vou posicionar mais uma vezinha para frente aqui, ó. Puxo, estico e empurro para frente. Olha que maravilha. Entendeu? Aí quando reposiciona a caçamba, eu dou uma jogadinha na lança para baixo. Então essa mão trabalha nas duas alavancas, mas sem a necessidade de permanecer com o cotovelo acionando aqui o tempo todo. Então, só tem vantagens esse sistema aqui. O operador que considera o sistema SAI melhor, a grande verdade é porque ele não conhece o sistema ISO. Então quando a gente aprende, geralmente aprende, a primeira coisa que a gente aprende, a gente tende a manter aquilo como padrão, né? Mas a partir do momento que você começa a descobrir um padrão novo, você pode analisar e colocar dentro das suas perspectivas. Eu analisei os dois, eu já trabalhei com os dois sistemas, tanto com o SAI quanto com isso. Eu odeio o SAI. O SAI para mim não devia nem existir. Então isso aqui facilita muito a operação da máquina, tá? Isso aqui eu mostrei uma coisa bem simples aqui, né? Uma operação bem simples. Só empurrando a máquina no barranco, mas isso aqui para brejo é melhor, para fazer qualquer tipo de serviço é melhor. E aquela primeira vantagem que eu passei para vocês: se você sair daqui e for trabalhar com escavadeira, vai ser a mesma coisa, você não vai se perder, tá? Teve uma vez que eu tive que trabalhar com uma retro SAI e eu gastei 2 dias, eu já era acostumado a trabalhar, viu? Então eu gastei 2 dias para minha memória muscular se acostumar de novo com o sistema, entendeu? Então é difícil. O operador que trabalha com as duas, a primeira caçambada sai errada, sempre. Depois o cara vai se acostumando, né? E aí, se você for colocar na balança os prós e os contras, esse aqui tem muito mais vantagem. O sistema ISO tem muito mais vantagem. Então, assim, sinceramente, eu convido você, operador, que tiver a possibilidade, né? Eu convido você a mudar a sua retro, se ela não for ISO, mudar para o sistema ISO, entendeu? Inverter, porque aqui dentro dessa caixa aqui, ó, os atuadores, muitas vezes você consegue inverter os atuadores e daí as alavancas ficam ao contrário, tá? Não são todas as máquinas que dá para fazer. A Caterpillar eu sei que dá porque uma vez eu já fiz.
no outro país que eu trabalhava, a Retro Caterpillar era SAI. Aí eu peguei, inverti os controles aqui dentro, tira essa caixa aqui, né? E aqui dentro tem os atuadores, você consegue inverter a posição deles e aí deixa com o sistema ISO. Algumas máquinas não dá para fazer isso, então você tem que inverter as mangueiras lá. É claro que eu recomendo que você peça para um mecânico qualificado fazer, o pessoal da concessionária e da revendedora, né? Fazer, ou algum mecânico de confiança, peça para trocar as mangueiras e as válvulas. Se você for trocar as mangueiras, tem que trocar as válvulas de alívio também, porque o braço e a lança têm pressões diferentes. Se você não trocar as válvulas, você pode danificar aí o cilindro que passar a atuar com uma pressão maior, entendeu? Então, se você for fazer isso, peça para uma pessoa qualificada fazer e troque as mangueiras e as válvulas. Só inverter. A mangueira que vai para o braço, você coloca para a lança e vice-versa, né? E aí você se acostuma com isso aqui. 2 dias você vai ficar muito chateado querendo retornar para o sistema antigo, mas depois que você pegar o jeito, você não vai querer saber de mais nada, entendeu? Então, já que os fabricantes, né, eles não se unem para deixar num sistema só, os operadores podem fazer isso. Se você for comprar uma máquina nova, fale para o seu patrão, a pessoa que for comprar a máquina, se não for você, né? Compra com o sistema ISO, balança na mão direita. Ah, a máquina veio ao contrário, peça para trocar as mangueiras, peça para modificar o mecanismo aqui embaixo, ó, que você vai gostar muito mais. Depois que você pegar o jeito, você não vai querer voltar para o sistema antigo de jeito nenhum. Eu estou falando isso porque eu trabalhei com máquina muitos anos, então já trabalhei nos 2 sistemas, não tenho a cabeça fechada. Tem cara que tem a cabeça fechada, não é isso e pronto. Eu não, eu tento buscar a melhor forma, e a melhor forma que eu achei foi essa aqui. Tá bom, gente? Então, é um assunto polêmico aí, eu vou fazer mais vídeos sobre esse assunto, com uma operação mais complexa, trabalhando num lugar meio mole e tal, porque aí vocês vão ver que é muito mais vantajoso. Eu vejo alguns colegas aí postando vídeo, brejo, nossa, trabalhando no brejo, e aí eu empurro a lança da máquina, a caçamba mal encosta no chão, já levanta a traseira. Poxa, daí não é brejo, né, gente? Aí é poço de água, né? Então, se você trabalhar num brejo de verdade com uma retroescavadeira SAI, você tem que ser muito bom para sair de lá, viu? Senão você fica. E com o sistema ISO não, o sistema ISO você consegue fazendo a máquina se movimentar com muita facilidade e aí se você não mexer muito no terreno, o terreno não amolece tanto, né? A máquina consegue se locomover aí, se movimentar. Agora, se você ficar sapateando ali de tudo que é ter jeito, dando conchado em tudo que é jeito no chão ali, aí você vai atolar a máquina, entendeu? Então, se o sistema te ajudar, é melhor. Beleza, gente? Espero que tenha tirado algumas dúvidas aí. Eu vou fazer mais vídeos desse assunto aqui ainda, futuramente. Mas pensem nisso, tá? Pensem nisso. Não seja cabeça dura. Inverta os comandos da máquina para o sistema ISO com a lança na mão direita. Você vai gostar pra caramba. É só se acostumar. Vai demorar uma semana, mas você vai ficar bom. Beleza? Valeu, gente. Obrigado. Valeu! Aqui, pessoal, eu quero mostrar rapidamente para vocês aqui, ó, em qual documento que eu me baseio para falar sobre essa questão do ISO e da SAI. Tá? O sistema ISO, ele trata dos assuntos Operators Controls, aqui, ó, controles do operador de máquinas de movimentação de terra. É isso aqui, ó, ISO 10968. Esse é o documento que trata sobre esse assunto. Tá bom? A parte do ISO, a parte do SAI é outro documento, só que a parte do SAI eu não consegui achar na internet. Esse aqui está disponibilizado na internet, se está na internet, está público, né? Então eu consegui achar esse documento e eu baixei ele, dei uma lida, então ele está tudo especificado aqui a parte do ISO. E aí é fácil de entender, porque se o ISO é de um jeito, o SAI é de outro, é o contrário, né? Então vamos dar uma olhada no ISO. Então aqui, ó, esse documento aqui, ele trata tudo isso aqui, ó, quer ver, ó? Vamos lá, ó. Tem aqui, fala de todas as questões aí, de onde que deve estar os controles e tal. Então ele fala basicamente, ó, dos equipamentos. Então aqui, ó, abaixamento e levantamento de operações, levantamento e abaixamento de equipamentos, né? Tais como aqui, ó, braço da carregadeira, lâmina de trator de esteira, braço de escavadeira, aqueles side bull, né? Que é aqueles equipamentos que os caras acoplam no trator de esteira para poder lançar tubo dentro de valeta lateralmente, né? E aqui também, ó, o braço da retroescavadeira. Ele trata de tudo isso aqui. Tá? Então a gente vai pegar aqui, ó. Se eu descer aqui rapidamente, para o vídeo não ficar grande, ele diz aqui, ó, que o tipo, né, a posição e o método de operação dos controles estão especificados no anexo A,
que é aquilo que eu acabei de mostrar lá em cima, daqueles equipamentos. Porém, ó, controles para equipamentos que não foram especificados neste anexo A, por exemplo, aqui, ó, a parte de trás, né, ó, back hull portion, back hull loader, ou seja, a parte de trás da retroescavadeira, ou seja, a lança, né, o braço de escavação da retroescavadeira, ó, ele deve seguir os mesmos princípios conforme mostrado no anexo B. O anexo B está aqui embaixo, ó, eu vou mostrar para vocês. Aqui ele mostra todas as posições, para a direita, para a esquerda, né? Pode ser diagonal também, para frente e para trás, mostra tudo. Esse documento é bem completo. E aqui ele mostra, por exemplo, o anexo B que ele trata lá, daquele que eu acabei de mostrar, o anexo B, ó. Earth Moving Machinery, Primary Equipment Controls, ou seja, controles primários dos equipamentos, máquinas de movimentação de terra. Então aqui, ó, Rising and Lowering. Então ele está tratando aqui de levantamento e abaixamento do equipamento. Tá? Levantamento e abaixamento. Então, para máquinas que são operadas pela mão do operador, hand operated. Ou seja, não é pelo pé, não é pelo dedo, não é por nada, é pela mão, ou seja, ó, retroescavadeira com alavanca, né? Então, assim, ó, para subir e abaixar o equipamento, ele tem que estar acessível na mão direita do operador aqui, ó, right hand, mão direita. E se você acionar esse controle, o que vai acontecer? Ó? Se você mover a alavanca para trás, ou seja, puxar para o seu lado, o equipamento deve subir. E se você mover a alavanca para frente, ó, forward, ele deve abaixar. Então a mão direita, right hand, ele tem que subir e descer a lança da máquina. E agora aqui, ó, a parte de extension and retraction, ou seja, estender e retrair o braço, que no caso seria o braço de escavação, né? A parte seguinte, a parte a frente da lança. Então aqui também é para máquinas que são operadas pela mão, não é nem pelo pé e nem pelo dedo, então é pela mão, hand operated. Ó, isso tem que estar acessível no lado esquerdo, na mão esquerda do operador. Então se você, ó, mover a alavanca para frente, o braço deve estender, ó, shall extended. E aqui, ó, se você puxar a alavanca para trás, ou seja, para o seu lado, o braço deve retrair, ó, retract the equipment. Então tá muito simples, ó. Para o ISO, para subir e descer a lança tem que ser na mão direita, right hand, e para estender e recolher o braço tem que ser na left hand, na mão esquerda. Beleza? Então é nisso aqui, nesse documento que eu me baseio, gente. Então tá aqui, ó, ISO 10968, tá bom? É nisso aqui. Uma pena que eu não consegui o do SAI. Documentos, eles são restritos, esses documentos, né? É difícil de conseguir. A do SAI eu não consegui, mas a do SAI é o contrário disso aqui. Se a ISO é assim, o SAI é o contrário. Beleza, gente? Obrigado aí, então tá aqui a explicação, tá bom? Não tem para onde correr. É isso aqui, pronto. Valeu!